Gente bonita do meu Brasil, bem-vindo ao programa Elite. A casa é sua, já sabe, né, gente? É sempre bom tê-los aqui conosco, 8h30 da manhã, ou você que está assistindo nas redes sociais. Carol Nardi sempre começa com uma mensagem para você. E hoje eu quero falar sobre união. Você já parou para pensar o poder que tem a união? Sabe aquele ditado? A união faz a força. Não é uma lenda. É verdade. Tem uma parte na Bíblia que é a Torre de Babel. O que acontece? Era um povo que se uniram para construir uma torre para vigiar Deus, para chegar até o trono de Deus. E ele é tão forte que Deus, todo poderoso, né? Só podia dar um soprão ali e derrubar a torre. Mas ele sabe o poder da união. O que ele fez? Cada um começou a falar um idioma. Porque quando você se une, você vence. Por que você está me falando isso, Carol? Porque você e a sua família precisa ser só um corpo. Você e seu marido, você e teus filhos. Problema você vai passar sempre. Mas não deixe que o problema divida a sua família. Muito pelo contrário. Pega esse problema, que é uma oportunidade única, que de repente Deus está permitindo, para que a sua família se una. Lute vocês contra esse problema. Não deixe que o problema divida em vocês. Procure uma mentoria, um psicólogo, um pastor, um padre, aquilo que você acreditar. Mas se unam. Esfria a cabeça. Ouve o problema, não fica culpando o outro. Esfria a cabeça. Se unam. Primeiro faça uma oração. Ah, mas eu não acredito em oração. Então vocês falam, vai dar certo. A gente vai fazer até dar certo. Entende? Seja lá o que vocês forem fazer, se unam, divide projetos. Olha, eu sou bom em comunicação, então dentro do problema você vai trabalhar para falar com a pessoa. Faça um mapeamento, mas fazem tudo em família. Isso funciona também para a tua empresa, para a tua liderança. O líder que divide o bando pode esperar um fracasso na empresa. Mas se o líder fazer como um pai e uma mãe, unir, vão vencer, tanto em casa quanto na empresa. O programa Elite começou, um recadinho e eu já volto. Um perfume que não está na pele, mas marca por onde você passa. Inspirada nas fragrâncias mais desejadas do mundo, New Seduce Plus traz luxo e intensidade para seus fios. Perfuma, hidrata e deixa o cabelo leve e irresistível. Feito para mulheres que amam deixar sua marca. New Seduce Plus, o perfume que transforma seus cabelos em sua melhor assinatura. Estética e glamour, Dr. Matheus. Ele vai dar dicas importantíssimas para você cuidar de você e também para você que é um profissional e quer ampliar a sua sabedoria. Profissionais da área da saúde. Doutor, o que tem para nós? Obrigado, Carol. Hoje eu recebo vocês aqui no quadro Estética e Glamour e eu gostaria de dar 3 dicas caseiras. Primeira, preste atenção. Hidratação. Se mantenha hidratado. Procure saber a quantidade exata de água que você precisa tomar durante o dia para manter a sua pele sempre viçosa, bem hidratada. Isso vai ajudar até na drenagem natural da sua face. Dica 2. O excesso de açúcar ele é prejudicial ao seu organismo. O açúcar, a gente sabe que ele vai causar um processo inflamatório e isso reflete diretamente na sua face. E a dica 3 que eu dou para você aí de casa é relaxar a sua musculatura. Tente manter o seu posicionamento 100% relaxado. Assim você vai perceber o quanto a sua pele vai melhorar e vai respirar. Agora eu quero falar com você, profissional da área da saúde, onde o seu conselho te permite trabalhar com injetores. Bom, eu te convido a participar da minha imersão, onde você vai virar a chave da sua carreira. Essa imersão, elas são 2 dias, um dia de prática e um dia de teoria, onde eu vou falar todos os macetes para que você consiga surfar na onda da estética. Entre em contato comigo aqui através do link que está na minha bio do Instagram e você vai ter acesso às datas das próximas imersões VIP. Eu estou falando com você sobre elevar o nível da sua carreira em posicionamento, estratégia,
técnicas avançadas para que você consiga, dentro do seu consultório, passar as melhores informações e ter a melhor consulta com o seu paciente. Esse convite é para você. Eu te convido a entrar no meu Instagram, acompanhar todos os meus casos, acompanhar também as nossas imersões. Nós temos imersões todos os meses, a gente atinge o Brasil inteiro, trazendo para você, aluno, para você, profissional da área da saúde, uma nova chance de surfar na onda da estética. O meu nome é Dr. Matheus Souza, o meu Instagram está Dr. Matheus Souza e esse é o quadro Estética e Glamour. E agora é com você, Carol. Olha, gente, por falar em domingo, por falar em presente, vamos falar da nossa querida doutora Thaís. Ela que vai entrevistar, vou dar spoiler, um outro apresentador que é um querido da casa. Tá demais, gente. Eles vão falar sobre Mounjaro. É isso aí. Doutora Thaís, é com você. Obrigada, Carol. Sejam bem-vindos ao quadro Corpo em Forma. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Queremos falar sobre, além da balança, o uso do Mounjaro. Doutor, seja muito bem-vindo ao meu programa. E lembrando também que o doutor também é apresentador do Beleza em Foco. Muito obrigado, viu, doutor, por ter aceito esse convite. Obrigado você, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui no quadro seu, que é um quadro muito bem visto. E vamos falar. Então, doutor, vamos falar para o pessoal que está aí atrás das telas o que é o Mounjaro e os benefícios que ele traz para o corpo. Bom, o Mounjaro é uma medicação que foi desenvolvida inicialmente para o tratamento da diabetes, que eles viram, obviamente, a função benéfica na questão da redução do peso, e assim como o Ozempic, que era a medicação anterior ao Mounjaro, que também viram benefícios na redução do peso, o Mounjaro é uma evolução, então ele atua numa via a mais que proporciona um benefício a mais na redução com menos colaterais. Então, no final das contas, a grande utilização dela hoje dentro da medicina acaba sendo, obviamente, por tratamento dessa comorbidade da sobrepeso e obesidade. E lembrando também, né, doutor, que você não procurar um especialista para fazer o uso da dosagem correta pode trazer alguns efeitos colaterais para o corpo. Você poderia explicar para o pessoal também sobre isso? Sim, sem dúvida. Bom, primeiramente que essa medicação ela precisa necessariamente passar, precisa ter a receituário médico para ser passado, prescrito, e a utilização sem o devido acompanhamento, a gente sabe que muitas pessoas infelizmente acabam utilizando, e a minha função aqui não é de forma nenhuma crucificar essas pessoas, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam buscando com benefícios fins reais, mas acaba tendo consequências negativas. A curto prazo a gente fala que é náusea, enjoo, enxaqueca, e a médio prazo pode acabar causando, por exemplo, uma pancreatite. Já tivemos vários casos de pancreatite, que é uma condição que é uma inflamação no pâncreas, e isso pode levar, sem dúvida, a uma ida no hospital num quadro mais grave. Às vezes eu escuto muito amigos que fazem uso, né, do Mounjaro falar assim para mim: nossa, eu tô tomando, mas eu tô estacionada, o peso, eu não consigo mais emagrecer. Por que acontece isso, doutor? Essa condição a gente chama de platô, que é aquela parada técnica que o nosso peso começa a não descer mais, por mais que mantenhamos a utilização da medicação, por mais que muitas vezes até a alimentação esteja restrita, e acaba sendo uma resposta de defesa do nosso corpo. Nosso corpo não foi feito, tecnicamente falando, para perda do peso, né? Entendendo que nós temos milhões de anos, milhares de anos de existência. Então, essa coisa de emagrecer por querer é uma coisa muito recente, né? Dentro de uma cronologia maior. E esse platô é exatamente essa dificuldade, a gente precisa interagir, seja aumentando a dose ou modificando alguns outros fatores, tanto da parte hormonal, vitamina, ou até da alimentação, da atividade física. E a busca, né, por não procurar um especialista referência em emagrecimento, né, que saiba, né, como eu acabei de relatar, que saiba a dosagem correta para aquele paciente, pode trazer o emagrecimento com perca de massa muscular também, né? E com a minha área também um pouquinho, que é a fisioterapia respiratória, especialista em respiração, essa perca de peso brusca
nós sabemos que pulmão é músculo, né? Diafragma. Isso pode ser prejudicial também, doutor? Sem dúvida, na sua área você disse tudo. É muito importante que nós tenhamos a manutenção da massa muscular, não só para o funcionamento do corpo geral, mas também para funções vitais, que é a sua área. E é uma condição que acaba acontecendo na utilização dessa medicação, porque junto com a perda do peso, junto com a perda da gordura, você tende a ter perda de massa muscular, né? E aí tem, obviamente, algumas intervenções que nós conseguimos fazer. Uma delas é sempre, na verdade, a manutenção da atividade física por parte da pessoa que esteja utilizando essa medicação e, eventualmente, tratamentos a mais, como por exemplo a parte hormonal, acaba sendo predominante nisso para que a pessoa perca a menor massa muscular possível, né? Então, sem dúvida, que é uma condição que existe e a gente consegue reverter. Exemplo, doutor, para os nossos convidados aí, né, que está atrás das telas. Eu fiz o uso do Mounjaro, cheguei ao peso ideal. Tem alguma manutenção? Eu preciso manter uma dosagem ou eu entro com alguma, igual, né, o senhor falou, uso de hormônio? Como que faz para eu poder manter, além da atividade física, além da alimentação, que é muito importante? Tem alguma manutenção que eu preciso fazer após o uso do Mounjaro? Geralmente, quando a pessoa atinge o peso ideal, e entendendo que o peso ideal não é só avaliar o peso em si, mas sim a composição corporal, por isso a bioimpedância acaba sendo uma das referências nossas, é pelo menos manutenção por uns 3, 4 meses da utilização do Mounjaro em doses menores, até que a pessoa entenda todo o processo, né? Porque tem uma resposta não só física, fisiológica, mas também mental na utilização dessa medicação. Então ela ajuda a regular a fome. Então conforme a pessoa vai passando a diminuir a dose, nosso corpo tende a entender que aquela pessoa que era antes começa a voltar. Então o tratamento de manutenção com a utilização da caneta auxilia para que torne essa fase de transição a melhor possível e que a pessoa consiga tranquilamente seguir sem essa medicação uma vez que atingiu o peso. E hoje, doutor, a melhor forma, além da alimentação, os exames que precisam ser feitos, é o uso do Mounjaro mesmo? Cada caso é um caso. Eu sempre digo que a medicação, tanto faz se é Mounjaro ou Ozempic, ele acaba sendo muitas vezes um atalho, mas para algumas pessoas, principalmente quando tratamos de obesidade, que é uma doença, a gente sabe, não é literalmente falta de força de vontade, acaba, sem dúvida, recaindo ou um tratamento cirúrgico, a utilização dessas canetas Mounjaro, por exemplo, né? Então, precisa se avaliar no consultório, se é o caso de vocês que estão aqui nos assistindo, mas pode ser que sim. Muito obrigado, doutor Danilo, por trazer um pouquinho, né, o seu quadro, que é o Beleza em Foco, para o meu quadro Corpo em Forma, e trazer um pouquinho as informações sobre Mounjaro, a importância de procurar um especialista, a importância de você fazer um acompanhamento com um especialista que saiba medicar, que saiba trazer todas as questões nutricionais, hormonais agregado ao uso do Mounjaro. Agradeço muito por ter vindo e ter aceito, que a gente sabe, né, que a demanda dos atendimentos, a carga horária é muito intensa, e por ter aceito esse convite para estar no Corpo em Forma. É um prazer para mim estar aqui. O mais importante é realmente a gente divulgar informações com critérios técnicos e de forma correta, para que pessoas que estejam pensando em utilizar ou que inclusive já estejam utilizando, que tenham essa cabeça aberta para entender todas as vertentes positivas e negativas, e a abordagem sua foi excelente nesse ponto. O Corpo em Forma finaliza por aqui e eu aguardo vocês até semana que vem. Carol, é com você. Se tem um sorriso bonito, é claro que ele é de elite. E se tem sorriso bonito e é elite, é com quem? Doutor Felipe. Bem, doutor! Obrigado, Carol. E hoje, aqui no quadro Sorriso de Elite, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o bruxismo, e que simplesmente disparou pós-pandemia. Mas o que causa realmente o bruxismo? O bruxismo, sim, ele é causado primeiramente pelo estresse, pode ser noturno e também pode ser diurno em alguns casos. Mas quem trata o bruxismo? Sim, quem trata o bruxismo é uma equipe multidisciplinar que pode começar por nós, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, toda uma equipe multidisciplinar pode sim tratar você do seu bruxismo.
o bruxismo, na verdade, a gente começa a ter alguns sinais. Quais são os primeiros sinais? Dores de cabeça, dores no ombro, dores de cabeça simplesmente pela manhã, desgastes dos dentes, e sim, esses são sinais do bruxismo. Então, como que a gente pode simplesmente perceber isso? A gente pode consultar o nosso dentista com uma consulta de rotina, ou simplesmente para o nosso companheiro, simplesmente para a gente perceber se nós estamos tendo o ranger dos dentes ou simplesmente também o apertamento dos dentes. E se você quer saber mais sobre bruxismo ou qualquer outro tipo de tratamentos da odontologia, entra aí nas minhas redes sociais, que é Dr. Felipe Borba. É com você, Carol. Do berço ao sucesso. Olha, agora o momento é todo dela, a nossa terapeuta, que sempre passa dica para você analisar do berço e chegar ao sucesso. Dani, é com você. Obrigada, Carol. E hoje eu quero que você se sinta muito bem-vindo ao nosso quadro Do Berço ao Sucesso. Aqui você aprende sobre traumas de infância e como que você, curando ele, pode ter uma vida extraordinária, viver o sucesso que você tanto deseja. Você deve estar estranhando, mas por que ela trouxe uma cebola para falar de trauma? Não, calma, eu não vou fazer uma receita. Mas o trauma, ele é exemplificado como a cebola. Isso mesmo. Às vezes, você vai tratar trauma e vai chorar também, mas não é só isso. Como a cebola, você observa, ele tem camadas. E para você chegar até o miolo dela, você precisa descascar. Quantas pessoas vêm até mim procurando ajuda, mas tem medo, por quê? Porque já passou por a terapia e não vê resultado, e passa por situações em que ela se retraumatiza. E é exatamente isso que a minha clínica está te ajudando, a não viver a retraumatização. As pessoas me procuram porque elas já passaram por muitos profissionais, por terapias e se retraumatizaram. Em vez de conseguir acolher essa criança e viver uma transformação, elas comentam que se sentem pior. E deixa eu te contar uma verdade, o trauma é como a cebola, é um processo. Não adianta você querer descascar tudo de uma vez, você vai se retraumatizar. Às vezes você pensa, será que eu estou avançando? Porque você sente as mesmas emoções, mas não significa que você não está elaborando. Ter recaídas não significa que você não transformou essa dor. Significa apenas que você está no processo. Se acolha, se valide, busque ajuda, não pare no meio do caminho. Como o trauma, você vai curar uma ferida e outra aparece. Você se liberta de uma crença limitante e outra emerge. Mas é no processo que você vive a cura. É no processo que você consegue enxergar um padrão e mudar. Eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais para que você possa se entender e entender mais sobre o trauma e como ele funciona na sua vida. Ao se acolher, se validar e entender que a cura do trauma, ela não é linear. E a cura do trauma, ela é muitas das vezes de forma circular, em que você vai repetindo o padrão até que você consiga se libertar de forma eficaz e eficiente. Eu sou Daniele Barbosa, sua psi, aqui no quadro Do Berço ao Sucesso. Muito obrigada a você que assistiu até agora. É com você, Carol. Desvendando eu, Márcio Aurélio, é com você. Obrigado, Carol. E aí, gente boa? Hoje eu gostaria de falar sobre algo que todo mundo adora, sobre amor. Por que é tão difícil amar? Por que é tão complicado amar? O Freud vai dizer, o amor é a nossa cura e também a nossa loucura. Nós precisamos amar porque o amor cura alguma coisa dentro de nós, mas o amor também cria buracos, cria sofrimento. Vamos entender um pouquinho como é que se forma esse amor? A ciência e a psicologia diz que o melhor momento da sua vida, o momento melhor e mais prazeroso é o útero materno. Lá não há dor, lá não há sofrimento, só há aconchego.
Isso é tão verdadeiro que quando estamos em uma angústia muito grande, nós ficamos em posição fetal. Algumas pessoas, quando sonham, estão na onda REM, e algumas pessoas, ao morrer, também ficam em posição fetal. Parece que há uma busca da vida para nós retornarmos a esse estado de aconchego, onde nós estávamos inteiros com alguém. A máxima bíblica é: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Quando nós fomos uma só carne? Quando nós estávamos dentro do útero materno. Mas se o útero é o paraíso na terra, nós, lembrando Adão e Eva, nós somos expulsos do paraíso e vivemos desgarrados por esse mundo, tentando retornar a esse estado de vida de aconchego, de amor. Amor é diferente de sexo. Sexo é uma inquietude, é uma excitação. Tesão é uma coisa assim que me desequilibra e eu tenho que estar com a pessoa porque aquilo me excita. É uma inquietude, uma ansiedade. Amor é quietude, é paz, é alguém que te equilibra, alguém que dá sentido à vida, alguém que quando você está com ela é tão gostoso e tão prazeroso que você não precisa estar fazendo nada, porque só estar ao lado dela te é suficiente. Ou seja, o amor é o remédio para o abandono do útero materno. O abandono do útero materno te irá te perseguir sob forma de rejeição. Quando você ama alguém, esse amor te traz aconchego, quietude, paz, inteireza, sentido, te traz cura. Pense em sua vida, nos seus relacionamentos e em como você estrutura esse amor. Eu sou o Márcio Aurélio e você pode vir estudar psicanálise comigo aqui no CETEP e ser um psicanalista. Um abraço, gente boa. É com você, Carol. Da caixa para a forja. Paula Pur sempre traz novidades para você sair da caixa e ser forjada ao sucesso. Paula Pur, é com você. Obrigada, Carol. Estamos mais uma vez no quadro da Caixa para a Forja. E hoje nós vamos pegar a dor, a depressão, e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode transformar isso em um negócio próprio. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Jaque Dantas. A Jaque é uma pessoa que realmente pegou aquela dor que ela tinha, pegou toda a parte da depressão que ela vivia, ressignificou e transformou em um negócio próprio. Jaque, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. E eu quero que você fale com as mulheres lá de casa como foi o seu ponto inicial. Qual foi o momento que você realmente virou e falou assim, não, eu preciso transformar a vida que eu estou vivendo? Foi quando eu me vi morando de favor, 2 filhos pequenos, emocionalmente eu estava devastada e eu entendi que se eu não mudasse aquela situação rápido, os meus filhos iam acabar crescendo e vivendo aquela realidade, gerando crenças que iriam impactar no futuro deles. É bem difícil essa parte, né? Mas eu quero que você conte para o pessoal de casa qual foi o momento mais difícil de toda essa transformação. Ah, sem dúvidas nenhuma, a minha mente, a mentalidade, né? Faz diferença, né? Faz muita diferença. E eu entendi que empreender me transformaria um passo a passo de dentro para fora, onde eu fui me tornando cada vez melhor em cada passo que mesmo com medo eu decidia dar. A Jaque tem 3 filhos e quando eu a conheci ela estava com 2 filhos e o maior momento e desejo dela era viver a maternidade mais uma vez, mas de uma forma diferente. Conta pra gente o que foi diferente nessa fase da maternidade. No 3º filho, eu já estava construindo uma nova história. Eu já me sentia uma mulher muito mais confiante e em pouquíssimo tempo, empreendendo em uma oportunidade que mudou tudo na minha vida, eu consegui proporcionar muitas coisas para meus filhos, através de uma mudança de mentalidade que se passou para eles também. Hoje eu vejo eles pensando em empreender, pensando diferente também. Então não mudou só
a minha mente, mudou toda a família. Já que eu quero te agradecer, você é um exemplo enorme para todo mundo que está em casa. E aí eu quero que você finalize falando com o pessoal de casa uma dica de como sair dessa caixa e ser forjada. Bom, primeiramente eu quero dizer que se sentir assim, estando, né, nessa posição, eu também já estive. E eu posso dizer para você que essa tomada de decisão não precisa ser você sozinha. Você precisa de alguém que acredite em você. Assim como eu um dia tive alguém que acreditou, uma oportunidade, você vai precisar de coragem. Mas essa coragem vai tirar de dentro de você uma mulher que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa da sua história. E você pode estar aqui impactando outras vidas, assim como eu descobri um novo propósito em escrever uma nova história. E essa história pode ser sua. Já que eu quero te agradecer, muito obrigada. Ela sempre esteve de mãos dadas comigo. E você aí de casa, quer reescrever a sua história? Eu tô aqui para te ajudar e para você vivenciar o que a Jaque hoje está vivenciando com a família dela. É com você, Carol. Beleza, em foco com o nosso querido doutor Matsunaga. Quem é que estava com saudade dele aí, gente? Eu estava com saudade do doutor Matsunaga. Doutor, o que o senhor tem para nós? Obrigado, Carol. Vamos falar sobre menopausa. Eu sempre falo para as minhas pacientes que menopausa não é uma doença, é uma condição clínica no qual você tem um período de 1 ano após a sua última menstruação. Mas qual que é o ponto? Muitas vezes a mulher já sofre com os sintomas muito antes desses 1 ano e um dos responsáveis por isso acaba sendo um hormônio chamado de estrogênio, que é o principal hormônio das mulheres e é ele que dá, por exemplo, ganho de massa muscular, densidade óssea, osteopenia, osteoporose, libido, disposição, melhora do seu humor, enfim, vários fatores femininos e muitas vezes as mulheres acabam não prestando atenção ou não se atentando a essa condição, porque também, obviamente, os profissionais que a acompanham acabam não tendo esse olhar. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é, caso estejam tendo algum sinal de uma entrada na menopausa e entendendo que a menopausa você tem essa oscilação desses hormônios numa intensidade maior e é muitas vezes ele que causa esses sintomas, procure ajuda, procure auxílio médico para que faça uma avaliação e caso o profissional que você esteja passando acabe não tendo esse olhar criterioso para essa questão, busque outro profissional para que possa pelo menos conseguir mitigar os efeitos dessa fase, que eu sempre digo, não é uma doença, é um período da mulher. É com você, Carol. O programa Elite acabou, gente. Rapidinho, né? Agora eu quero falar com você que está assistindo nós pelas redes sociais. E para você também que assiste pela televisão. Entra aqui, ó, redes sociais. Compartilha comigo. O que você mais gosta de assistir no programa Elite? E o que você acha que está faltando? Eu acho que está faltando uma música, gente. Tá muito... Vocês não acham? Eu acho que está faltando uma música. Eu já reclamei aqui. Não está faltando mais. Vocês vão ver. Daqui uns dias, vocês vão ver que tem música aqui no programa Elite. Domingo é dia de planejamento. Planeja a sua semana e não esquece que eu falei lá no começo. União. Mas já está tudo, cada um do teu lado. Não tem problema. Une. Procura escutar a dor de cada um. E não escuta para você vencer a discussão. Escuta para você resolver. Tá bom? É isso aí. Domingo que vem tem mais e já sabe, né? Como que é? Estou cheia de saudade. Até domingo que vem!